Vamos para a quinta aula sobre a lei de Deus. Vamos falar sobre o propósito da lei ou os propósitos da lei. Nós vamos acentuar três grandes propósitos da lei e um benefício que ela traz para os cristãos, para os servos de Deus. Nós vamos começar pedindo assim a direção de Deus sobre nós, falar um pouquinho sobre o que nós já vimos nas 4 aulas anteriores e aí nós partimos para o assunto de hoje. Vamos orar e pedir a direção do nosso Deus. Pai, eu quero pedir a Tua graça sobre nós, quando nós nos voltamos para a Tua Palavra, com o objetivo de estudarmos a Tua Palavra, com o objetivo, ó Deus, de conhecer mais o que ela diz sobre a lei, a importância, ó Deus, da antiga lei para a nossa vida, a relevância dela e o modo como nós devemos viver para agradar o Senhor, como deve ser a nossa atitude em relação à lei, qual deve ser, ó Pai, qual é a Tua vontade manifesta por meio da lei para a vida de cada um dos Teus servos. Assim, ajuda-nos agora com o Teu Santo Espírito, que a Tua graça esteja assim sobre nós, e o Senhor nos dirija, ó Pai, no conhecimento da Tua Palavra, no conhecimento da verdade. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós no estudo até aqui temos falado sobre o conceito cristão da lei. Temos visto que a lei ela foi cumprida por Cristo, mas não abolida por Cristo, né? Nós cremos que a lei ela foi dada por Deus, instituída na criação. Deus instituiu em toda essa criação a sua lei, e nesta sua lei que está em toda a criação, Ele colocou no coração do homem e estabeleceu por toda a sua criação, de modo que esta lei ela revela o próprio Deus, ela faz parte da criação não por conta do pecado, ela antecede o pecado, e esta lei foi então manifesta quando Deus faz um pacto com Abraão para que dele fosse formado um povo. Ele dá a sua lei na forma de leis cerimoniais e de leis políticas ou leis civis para Israel. No período da antiga aliança, Israel deveria assim obedecer a estas leis e por meio delas buscar ao Senhor. Quando Deus deu esta lei, Ele não deu nunca com o propósito de que Israel fosse salvo por esta lei. Esta lei que Deus deu numa forma cerimonial e numa forma civil, era uma maneira de Deus regular a conduta do seu povo e uma maneira dele dirigir o seu povo nesta terra. Entretanto, como nós vimos, o apóstolo Paulo afirma isso com mais veemência, os judeus, eles falharam ao tomar a lei como algo necessário para a sua salvação, como se fosse a parte que eles tinham que cumprir diante de Deus e do pacto com Deus para a sua salvação. E de nenhuma maneira eles conseguiram agradar a Deus com isso. E por isso que vindo o Senhor Jesus Cristo, aquele conceito de lei, a sua interpretação da lei, o modo como eles se portavam com a lei, fez com que eles rejeitassem o Senhor Jesus, porque eles estavam tentando estabelecer um caminho próprio de salvação de si mesmos por meio da sua lei, enquanto Cristo pregou o caminho da graça. Este mesmo caminho da graça continuou a ser pregado pelos apóstolos, que nos ensinaram que o Senhor Jesus cumpriu toda a lei cerimonial, e assim aboliu toda esta lei cerimonial que perdeu o seu sentido porque ela era apenas sombra da realidade que é o Senhor Jesus Cristo. Nós aprendemos também por meio de Paulo que o Senhor Jesus Cristo, ele cumpriu a totalidade da lei, a lei naquele sentido mais absoluto, a lei moral, de uma maneira completa, e assim ele agradou ao Pai por nós, em nosso lugar, de maneira plena, tendo obedecido toda a lei e oferecido
um sacrifício de si mesmo perfeito, cordeiro sem mácula, puro e santo, consagrado a Deus, plenamente obediente. De modo, então, irmãos, que uma das coisas que nós vimos ao longo desses estudos é que a lei na Bíblia, ela pode ter vários sentidos. Nós podemos estar falando de lei nesse sentido mais absoluto, desta lei moral, desta lei que está incutida na criação, no coração do homem. Nós podemos falar de lei no sentido de lei de Moisés, da lei e da lei que Deus deu no Sinai. Nós podemos estar falando de lei no sentido de os 5 primeiros livros de Moisés, né? Como o nome dos 5 primeiros livros de Moisés. Nós podemos estar falando de lei e falar de toda a Bíblia, da totalidade daquilo que ela ensina, ou seja, o que nós devemos conhecer de Deus e o que Deus requer de nós, é o conhecimento, a revelação da divindade e a revelação da vontade, de mandamentos de Deus para a nossa vida, que encampa assim a totalidade do que a Escritura é. Então podemos usar lei no sentido de Bíblia, Escritura, Palavra de Deus, testemunho do Senhor, juízos do Senhor, testamento do Senhor. E podemos usar a palavra de lei no sentido de algo específico dentro dela ou uma aplicação específica, como a lei mosaica, a lei cerimonial, a lei civil de Israel. Então, quando falamos de lei, esse foi algo que nós já temos falado aqui, frisado nos estudos anteriores, e nós lemos lei na Escritura, nós temos que sempre ter cuidado para não compreender que ela é uma única coisa. O apóstolo Paulo é alguém que usa lei, às vezes no mesmo versículo, num sentido, ele está falando de lei de Moisés, mais no começo do versículo, e mais abaixo ele está usando lei num sentido mais metafórico, usando ele como um símbolo. Então nós temos que tomar muito cuidado ao ler a Escritura, prestar atenção, né? Não tomar cuidado no sentido de, né, é melhor eu não olhar e interpretar isso, mas no sentido de considerar o fato de que lei tem vários sentidos e que não há um único sentido monolítico, ela deve ser interpretada então dentro de cada contexto. Outra coisa que nós vimos é que o Senhor Jesus Cristo, portanto, ele aboliu a lei de Moisés, que nós não precisamos seguir mais, mas isso não quer dizer que a lei de Moisés não tenha nenhuma relevância para nós. Pelo contrário, a lei de Moisés serve para nós como como um modelo do modo que Deus queria dos israelitas, daquilo que ele queria dos israelitas. E nós extraímos muitas lições ali, ela serve de princípio pedagógico para nós, para vermos ali nesta lei aquilo que Deus quer do seu povo. Agora, ela não serve para nós de uma maneira prescritiva, nós não vamos aplicá-la no dia de hoje exatamente como era aplicado lá nos tempos de Moisés, porque aquela lei foi relativa, foi temporal, ela é a aplicação temporal dentro do propósito de salvação de Deus, daquele momento, daquele testamento aplicado a Israel e a sua condição, que nós não temos mais. Entretanto, nós terminamos o último estudo falando que a lei, ela ainda tem uma importância na vida do cristão. Embora nós estejamos debaixo da graça de Deus, de fato o apóstolo Paulo fala que nós não estamos debaixo da lei, mas sim da graça, né? Porque o pecado não terá mais domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Ele diz isso lá em Romanos 6,14. Ele não quer dizer, entretanto, que nós não devemos mais obedecer à lei, que estamos livres para obedecer a nossa lei, qualquer lei, o que nós quisermos. Absolutamente não, não é isso que temos dito. E aqui entra então este assunto de, bom, se Cristo já cumpriu toda a lei em nosso lugar, se não nos resta mais nenhum tipo de instrumento na lei para a nossa salvação, será que a lei tem algum instrumento ainda? Se nós não usamos a lei para a nossa salvação,
para o que nós usamos a lei, para o que a nossa obediência serve. Se a nossa obediência à lei não serve para que a gente tenha mérito espiritual, ganhe algo espiritual, porque tudo vem pela graça de Deus, é pela fé, a nossa obediência à lei nos dá o quê? Ou ela tem que propósito? E o que a lei em si, ela faz hoje? Ela opera, uma vez que o Senhor Jesus já cumpriu tudo. E para isso, então, nós vamos voltar lá para a confissão de fé. Nós vamos olhar a nossa confissão de fé, a confissão de fé da Igreja Presbiteriana, de novo lá no capítulo 19. Como eu já falei aos irmãos, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela tem um livro de fé, a sua confissão de fé. Este livro de fé, a confissão de fé, ele contém 33 capítulos, e nesses 33 capítulos, a nossa confissão de fé, ela traz a interpretação sobre os assuntos mais diversos da Escritura, tratando então da criação, da providência, da encarnação do verbo da vida, do conceito de justificação, falando do nosso obrigação para com as autoridades civis, falando de batismo, da ceia, né? Dos elementos da nossa eclesiologia, da vida da igreja. E então trata no capítulo de número 19 sobre a lei de Deus. O capítulo 19 trata sobre a lei de Deus. E nós já falamos dos 4 primeiros ou 5 primeiros parágrafos desse capítulo 19. Cada capítulo é dividido em pequenos parágrafos. No caso desse capítulo de número 19, o capítulo 19 tem 7 parágrafos, e nós, nos estudos anteriores, nós caminhamos nos parágrafos anteriores, né? O parágrafo 1 diz que Deus deu a Adão uma lei como um pacto de obras. Deus deu a lei antes do pecado, como um meio de Adão manter a sua obediência, né? E nós vimos que Deus, por meio desta lei, abençoaria Adão, e cabia a Adão cumpri-la para que ele mesmo fosse abençoado. Deus estipulou, portanto, assim também, junto com a lei, melhor dizendo, uma pena. Se Adão desobedecesse, ele seria punido. Esta lei, diz o parágrafo 2, depois da queda do homem, continua sendo uma lei perfeita e regra de justiça. Com a queda do homem, a lei não mudou, a lei é a mesma. A lei moral de Deus, ela é a mesma. O que muda é a capacidade do homem de seguir essa lei e a maneira deste homem de conhecer esta lei e de interpretá-la. Mas há ainda no homem, mesmo que em sombra, pelo menos no seu coração, um princípio moral de lei. Isso pode ser visto em todas as sociedades humanas, né? Que tem o conceito de certo e de errado, onde matar, né? O valor da vida sempre existe, o roubo e valores morais como esses que estão incutidos em todo homem, em toda a sociedade. Esta lei moral, ela é representada nos 10 mandamentos. 10 mandamentos são o resumo desta lei moral, que representam os mandamentos para com Deus, os 4 primeiros, e os mandamentos para com o meu irmão, os 6 demais. Esta lei, que é esta lei absoluta, esta lei moral, ela foi dada a Israel na forma, então, de leis morais e leis civis, é o que o parágrafo 3 da nossa confissão diz. E o parágrafo 4 diz que estas leis morais e civis, a partir de Cristo, elas deixam de existir, elas deixam de ter sua validade para a nossa vida. As leis, aliás, judiciais, né? O parágrafo 3 diz que a lei cerimonial deixou de servir, e o parágrafo 4 diz que a lei civil deixa de existir ou de ter esta validade para a nossa vida. Foi o que nós vemos, né? O parágrafo 5 diz assim: a lei moral obriga todos a prestar obediência para sempre a Deus, tanto as pessoas justificadas quanto as demais, e isso não somente por causa da matéria nela contida, mas também em respeito à autoridade de Deus, o Criador, que a deu. Cristo no Evangelho de modo nenhum desfaz esta obrigação, antes a confirma. E foi aqui que nós paramos, no fato de que Cristo, ele cumpriu a lei. Nós não precisamos
mas nós não devemos usar a lei como meio de salvação, mas isso não quer dizer que a lei não perca a validade. Se ela tivesse perdido sua validade, o próprio Cristo e a sua obediência não teriam validade nenhuma, mas elas têm. Então nós vamos hoje dar uma olhada no capítulo de número 19, o parágrafo de número 6, que é muito interessante, que nos explica, bem explicadinho, é um longo parágrafo, que fala sobre as razões, ou os propósitos, melhor dizendo, da lei para nós hoje, para você hoje. Por que que você deve obedecer à lei de Deus? Se Cristo já morreu, já pagou o preço dos seus pecados, já obedeceu em seu lugar, se ele já pagou o preço dos pecados que você cometeu no passado, daqueles que você comete hoje, já pagou o preço dos pecados que vai cometer, então você não precisa mais obedecer à lei. Sim e não. Você não precisa mais obedecer à lei, não deve, melhor dizendo, obedecer à lei, no sentido de agradar a Deus como um caminho para a salvação. Porém, a lei que Deus imprimiu na sua criação, que Ele colocou na sua criação, continua a valer. E ela mostra ainda os propósitos de Deus quando a deu na criação. E eu e você precisamos seguir esses propósitos. Então, este parágrafo de número 6 da Confissão de Fé, ele começa dizendo assim: embora os verdadeiros crentes não estejam sob a lei como um pacto de obras, veja só, os verdadeiros crentes não estão mais sob a lei como um pacto de obras, isto é, eles não precisam mais, sobre eles não está mais a imposição de obedecerem para ter vida. Se eu e você tivermos que obedecer para a gente ter vida, nós estamos perdidos. Nós vamos perecer. Mas o Senhor Jesus obedeceu plenamente por nós, de modo que nós não precisamos mais obedecer para ter vida, nós só precisamos ter fé. Então, essa imposição de obedecer para ter vida, para continuar vivendo, para ter vida eterna, que foi dada a Adão lá no Pacto de Obras, nós não temos mais. Essa imposição de obedecer para viver. Ou seja, diz aqui, né, os verdadeiros crentes não estejam mais sob a lei como um pacto de obras, para serem por ela justificados ou condenados. Contudo, esta lei serve de grande proveito, tanto aos crentes quanto aos demais homens. Veja, então, embora nós não precisemos mais obedecer à lei para viver, e é isso que eu tenho frisado, irmãos, e batido nessa tecla aqui. Deus não te trata, não olha para você e não se responde à sua vida de acordo com a tua obediência à lei, mas Ele responde de acordo com a graça que está em Cristo. É claro que aquele que vive em pecado, ele trará sérios problemas para a sua vida, inclusive uma incompatibilidade da sua fé com a realidade da sua vida, que lhe choca e lhe faz infeliz. Cristãos que estão andando em pecado são cristãos infelizes na sua fé, na igreja, no culto, cristãos aborrecidos, cristãos fracos. É lógico que andar em pecado é uma condição, em como descreve Davi, em que os nossos ossos se envelhecem e o nosso vigor se torna em sequidão de estio. Porém, Deus não nos trata, mesmo nessa condição, segundo os nossos pecados. Porque se Deus fosse nos tratado segundo os nossos pecados quando nós nos desviamos, Ele então nos corta do relacionamento consigo. Mas não é isso que Deus faz. Ele age com graça. O que é graça? É não tratar a pessoa como ela merece e, ao contrário disso, ainda lhe dar benefícios. Deus não nos trata conforme nós merecemos, Ele nos dá benefícios. Pastor, e a disciplina? A disciplina não é juízo, irmão. A disciplina é amor. A disciplina que Deus aplica sobre os seus servos, as varadas, o castigo, não é punição, retribuição pelo erro. Eu sempre digo, tem gente que, se ele foi preguiçoso e não veio no culto domingo, e depois durante a semana acontece algo, ele já logo diz, né? Porque ele está com aquela culpa no coração, né? Viu? Não fui na igreja domingo, olha só. Como se Deus, ele fosse um Deus mesquinho, que trata conosco no bateu, levou. Como se Deus
ele fosse mesquinho ao ponto dele revidar as nossas más ações. Irmãos, nós não estamos debaixo de obedecer à lei para ter vida. Nós não estamos debaixo desse pacto das obras, porque estamos debaixo de um pacto superior que está edificado sobre o pacto das obras. É um pacto complementar secundário que se edifica sobre o primeiro, que é um pacto da graça, que é a nova aliança da graça de Deus, feita por meio do sangue do Senhor Jesus. Então, nós não somos tratados por Deus segundo a nossa obediência da lei. Nós somos tratados por graça. E mesmo quando Deus nos disciplina, e Ele usa da sua vara, e Ele pesa a sua mão, o que Deus faz, Ele o está fazendo por amor e por graça. Porém, isso não quer dizer então que a lei não sirva para nada. E é aqui que a nossa confissão de fé vai nos ajudar a entender isso, quando ela traça 3 propósitos principais da lei. 3 propósitos principais da lei. Eu coloquei estes propósitos aqui na tela, talvez esteja bem pequenininho e os irmãos não consigam ler aqui, porque o parágrafo é grande, e futuramente, quando eu editar esse vídeo e colocar na internet, eu vou ver se eu consigo melhorar isso e colocar a imagem. Mas a nossa confissão de fé, então, ela diz o seguinte, acerca, então, do primeiro propósito da lei. Ela diz aqui, está frisado aqui, e talvez os irmãos, imagino que talvez não consigam ler aqui, está meio longe, mas não se preocupe que eu vou ler aqui para os irmãos. E diz assim, este grande primeiro propósito da lei, né, esta lei, então, como regra de vida, né, ela manifesta a vontade de Deus e o dever que nós temos, nos dirigindo e nos obrigando a andar segundo a retidão. Então, o primeiro propósito da lei, o primeiro motivo pelo qual eu e você devemos seguir esta lei, é que esta lei, do modo como ela está, ela nos manifesta qual é a regra de vida, a vontade de Deus para a nossa vida, o caminho que Deus quer que nós andemos. Veja, se um pai ama o seu filho, sendo ele mais experiente e sabendo o caminho de vida, ele o dirige no bom caminho. Ele diz, meu filho, não vá por aqui. Não vá por aqui. A maior parte dos pais, é claro que há pais maus e são exceção, mas eu vou colocar aqui a maior parte dos pais que são bem intencionados e que amam os seus filhos, para não dizer todos, quando eles dão uma instrução a um filho, eles querem ver o bem do seu filho. Eles dão essa norma e esse princípio, não porque eles querem estar certos ou porque eles querem ver o filho os obedecer, né? Mas porque é o princípio da retidão, o caminho certo, o dever que eles devem seguir. Este é este caminho de vida. A palavra do nosso Deus nos ensina, então Paulo, o apóstolo, nos fala sobre este propósito, lá em Romanos, capítulo de número 7, no versículo 12, quando o apóstolo em Romanos 7 nos diz assim. Ele diz, versículo 10, e o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Eu estou lendo aqui o versículo 10. Versículo 11,
porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Santo, justo e bom. Quando alguém culpa a lei ou a regra pelo seu princípio, é como alguém que bate seu veículo a 150 km por hora e culpa o fato de que havia uma placa de 100 km por hora pela tragédia. Ele diz assim, se eu pudesse andar 150 eu não teria batido, mas como o limite era 100, eu acabei me perdendo. Ora, uma coisa não tem a causa na outra. A desobediência, ela é posterior. A lei antecede a desobediência. Porque se não tem lei, não tem desobediência, não é verdade? Então a lei é dada com antecedência. Agora, a lei é dada para te cercear, para te limitar, para te proibir. A lei é dada por alguém mau que quer fazer com que você não tenha direito de algumas coisas. A lei foi dada para te limitar? Não. A serpente tenta enganar Eva, né? E dizer para ela, viu, olha, Deus está escondendo. Quando Ele não quer que vocês comam do fruto, Ele está escondendo o conhecimento do bem e do mal. A serpente tenta a Eva exatamente nessa área, tentando mostrar a ela que quando Deus deu uma lei, Deus deu esta lei para esconder algo para si. Logo, a lei reflete a má intenção de Deus. Não, Paulo diz que a lei, ela é santa, ela é justa, ela é boa. Mais abaixo nesse capítulo, ele diz assim, versículo 22 de Romanos 7, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus. A lei é tão boa, irmãos, que quando você segue a lei e você caminha direitinho, você realmente sabe que ela é boa, tem essa confirmação, ela torna a sua vida prazerosa. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerrando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Ó desventurado homem que sou. Então, o apóstolo Paulo diz, olha, eu tenho prazer nesta lei. Esta lei, ela é boa. O Salmo de número 19 nos fala do prazer desta lei, do quão prazerosa ela é. Nós já lemos aqui em estudos, o Salmo 19 está falando aqui da lei de Deus, neste sentido absoluto, neste sentido de lei moral. Não estamos falando aqui desses usos da lei, não estamos falando, deveria ter dito isso com antecedência, não estamos falando de lei no sentido estrito. Estamos falando de lei no sentido mais lato, mais amplo, de lei moral. Por que que Deus deu a lei? Por que que Ele nos instruiu na lei? Ou seja, por que que ao criar Deus deu lei? Ele não podia ter criado, dito ao homem, viva do jeito que você quiser. Para que que Deus criou e deu lei? Primeiro motivo, porque Ele queria, então, que nós soubéssemos o caminho da retidão, o bom caminho. O caminho para nós andarmos, o caminho do deleite, o caminho do prazer, o bom caminho para que nós mesmos sejamos bem-sucedidos. E o salmista, então, no Salmo 19, quando ele fala da lei, ele diz assim, ela é mais desejável do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e mais doce do que o mel e o destilar dos favos. Ela é prazerosa, ela é deleitosa, ela realmente enche o meu coração. E o Salmo também 119, que é um outro salmo dedicado à lei de Deus, logo no seu comecinho, também a louva, e louva esta qualidade intrínseca, essa qualidade essencial de bondade, de reflexo de quem Deus é. Quando o salmista diz assim, logo no comecinho do Salmo 119,
Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Por que são bem-aventurados os que andam na lei do Senhor? Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições, os que o buscam de todo o coração, não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. O salmista, ao longo do salmo, vai louvar a Deus diversas vezes, de Salmo 119, pela lei de Deus, porque a lei reflete o legislador. A lei reflete o legislador. A lei reflete a compreensão do legislador. Deus não está legislando sobre uma situação que ele não controla, né? Ou que foi criada por terceiros. Lembramos que Deus está legislando para algo que ele criou. E que ele tem o domínio total. Então Deus tem o domínio e a soberania total. Ele criou todas as coisas, ele deu a lei. Esta lei é santa, é justa, é boa, é o caminho de retidão, é o caminho que nós devemos andar. E Deus nos deu para que a gente saiba para onde ir, tenha a bússola das coisas boas. Então, hoje, meus irmãos, a lei continua tendo esse propósito. É nesse sentido que a lei de Moisés, que não tem mais esta validade total para a nossa vida, nós não sacrificamos, circuncidamos, nós não nos vestimos com as borlas, nós não temos a lei na nossa porta, nós não seguimos aqueles rituais, né, de purificação, dietários, nós não seguimos todos aqueles cerimoniais, mas aqueles cerimoniais nos mostram um Deus que quer que no nosso reflexo de vida hajam símbolos dessa santidade e a prática visível e simbólica dessa santidade. Deus é um Deus santo, né? Sede santos porque eu sou santo, ele diz várias vezes marcando a lei, e a lei reflete a santidade de Deus, e tudo que ele nos deu é para a nossa santidade, e é isso nós, porém, tiramos da lei de Moisés e aprendemos por implicação tudo isso. Vamos para o segundo uso da lei. Então, a nossa confissão de fé nos ajuda a compreender que o primeiro propósito da lei é apontar para nós o caminho da retidão, o melhor caminho. A lei reflete o próprio Deus e o seu caráter. O segundo motivo de nós termos uma lei é que ela também aponta as poluições, as pecaminosas poluições da nossa natureza, dos nossos corações e da nossa vida, de maneira que, examinando-se por meio da lei, nós podemos alcançar uma convicção, ou chegar a uma convicção do pecado, maior humilhação e uma aversão ao pecado. Então, o segundo propósito da lei é que, quando nós comparamos a lei com a nossa vida, nós somos convictos do pecado. É a lei que mostra para nós e indica que nós estamos errados. Só um instantinho. Pode ser que eu e você cheguemos numa determinada cidade e a gente não saiba, por exemplo, que naquela cidade, num determinado horário, não se pode trafegar. Pode ser que nós não saibamos. Isso, aliás, aconteceu comigo. E você trafegando acaba tomando uma multa. E aí você questiona e diz, ué, mas que negócio é esse? Como é que eu recebi uma multa de algo que eu nem sabia? Será que com esse argumento você consegue anular essa multa? Com esse argumento não, você tem que ter outros elementos. Porque o desconhecimento da lei não serve como um pretexto para a inocência. É um atenuante de culpa, que é diferente. Você pode ter uma pena mais branda, você vai ser considerado culpado, mas um culpado, e pode ser tirada a consequência da culpa, entretanto, culpado você é porque a lei existe.
a lei existe, ela está lá. Eu e você não podemos fazer nada, porque uma vez que uma lei foi proclamada, ela está em validade e ela, assim, tem que ser cumprida. Se eu e você conhecemos esta lei ou não, não importa. Ela está em vigor. Ela está em vigor. Não será uma justificativa dos ímpios no juízo final, ao serem julgados pelos seus pecados, dizerem assim: não, mas no meu país lá, prostituição era legalizada. Isso não é pecado, não é um pecado, porque era legalizado. Não, mas lá no meu país, o uso dessas substâncias, ou tal e tal coisa, a prática disso ou daquilo, era legalizado, era normal, era aceitável no meu país, na minha cultura. Mas na lei moral de Deus, que é a legislação suprema, absoluta, Deus havia proibido isso. E aquela sociedade maldosa, maligna, pecaminosa, se tornou permissiva com um hábito que desagrada a lei de Deus. E as pessoas serão julgadas por isso, pela sua quebra da lei. Logo, irmãos, o fato de a gente não saber da lei não nos torna inocentes. Não nos torna inocentes. Se você chegar num país, para usar o mesmo exemplo do trânsito, em que as pessoas dirigem pelo lado esquerdo da via, não pelo lado direito, como nós dirigimos, e você pega um carro, já acha meio estranho que o volante está no lugar errado, né? Mas acha que alguém fez alguma coisa errada, começa a dirigir o carro ou se esquece e trafega pelo lado esquerdo e bate num outro veículo. Você será culpado. O fato de você ter se esquecido ou de não saber não muda nada. A lei existe. Ela está lá. Então, um segundo propósito da lei, irmãos, é que na medida em que nós estudamos cada vez mais a palavra de Deus, e lá fica para nós revelado, então, estas leis que Deus deixou revelada e nos ensina, cada vez que nós nos relacionamos com o Criador e compreendemos mais as suas leis, nós descobrimos cada vez mais o nosso pecado. Nós descobrimos cada vez mais o nosso pecado. Cristãos que não se afadigam no estudo da palavra de Deus, que não buscam a palavra de Deus, que não se aprofundam na palavra de Deus, podem se tornar tolerantes com o pecado. Cada vez que nós estudamos a palavra de Deus e crescemos, nós nos tornamos mais conscientes do que é pecado e do quanto isso desagrada a Deus, e nós temos aí um instrumento de examinar a nossa vida e assim nos dar humilhação e nos dar um senso daquelas coisas que realmente desagradam a Deus. Então, este segundo uso e propósito da lei, ele é exatamente o apontar o erro. O primeiro é apontar a retidão. O segundo é apontar o erro. Alguns acham que esse segundo vem primeiro, né? Que a lei está lá só para fazer você errado. Não. O primeiro é para apontar o melhor, o bom. Mas ela também serve para apontar o seu erro. Foi aquilo que nós lemos em Romanos 7, quando Paulo diz assim. Vou ler aqui de novo, né? Quando Paulo diz assim. Ele diz assim: ora, sem lei eu vivia. Versículo 9. Mas sobreveio o preceito e reviveu o pecado e eu morri. Ora, o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou em morte. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que esse mesmo se fora para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, ele mesmo me enganou e me matou. Acaso o bom se tornou em morte? Estou pulando para o versículo 13 de Romanos 7. De modo nenhum.
Pelo contrário, o pecado, ao revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Paulo então está dizendo que a lei não pode ser culpada pelo nosso pecado. Nós não podemos culpar a lei pelo nosso pecado. O apóstolo Tiago vai dizer que nós não podemos culpar a Deus pelos nossos erros. Ele diz: não vos enganeis, meus amados, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do céu, descendo dos pais das luzes, em quem não pode existir variação ou sobra de abundância. Tudo o que Deus dá é bom, vem do Pai das luzes. Por que Tiago está falando isso? Porque antes ele tinha dito assim: ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta a ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Veja, a lei, ela é esse instrumento que pode te coibir do erro e te dizer assim: para aqui, não vai mais, segue e tal. E ela é também aquele instrumento que vai apontar o limite quando você cruzou. E vai poder, então, assim te levar a uma consciência do seu erro. Ah, cruzei a linha, passei o limite. E aí você, então, volta. Você pode voltar a um caminho de obediência. Então, a lei, ela aponta o nosso pecado e este é um bom propósito. Então, na nossa vida hoje, como cristãos, como servos de Deus, quando nós olhamos para a lei de Deus, temos que ver nela um bom caminho, é o caminho da retidão. O primeiro aspecto da lei é este positivo, mas devemos ver a lei também como um bom instrumento de apontar o nosso erro. A maior parte das pessoas não quer isso, sabe? A maior parte das pessoas não quer que os seus erros sejam apontados hoje. Elas querem um Cristo que morreu na cruz e morreu pelos seus pecados e que agora elas podem viver livres, do jeito que elas querem. Na verdade, isso tem um nome, chama-se libertinagem. Não é isto que a Escritura nos ensina. Quando alguém conhece a Cristo, ele passa a ter uma devoção por aquilo que agrada a Cristo. E ele passa a confrontar a sua vida com aquilo que Cristo ensina. O Senhor Jesus disse: sois meus amigos se guardais os meus mandamentos. Vocês são meus discípulos se vocês fizerem o que eu mando. Me amais se guardarem os meus mandamentos. É o que ele nos diz. Então, quando a lei, ela aponta o nosso erro, ela não está fazendo para nos condenar, principalmente nós cristãos. Já nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus. Justificados, pois, mediante a fé temos paz com Deus, já falamos sobre isso. A lei, quando ela aponta o teu erro, ela não está te condenando, a não ser que você não esteja em Cristo ou não o conheça como Senhor e Salvador da sua vida. De fato, para quem não conhece a Cristo, a lei, ela tem um ferrão, um aguilhão, ela te mata. Ela mostra que você é inadequado e que você está prestes a perecer pelo teu erro. Para aquele que não está em Cristo, a lei é terrível. Não há dúvida que muitos, ao saber que uma falcatrua que fizeram, algo de errado que fizeram e que foi descoberto agora, cometeram o suicídio, tiraram a sua própria vida, exatamente porque sentiram esse peso condenatório da lei. E antes de experimentar então qualquer condenação pela condição em que eles se encontravam, eles decidiram, infelizmente, tirar a sua própria vida, porque sentiram esse peso da lei. Mas sobre nós, irmãos, cristãos, servos de Deus, quando a lei aponta o nosso erro, ela não está apontando para nos derrubar. Quando a lei aponta que você está errado, quando ela mostra o seu erro, ela frisa o seu erro,
Quando o pastor prega um sermão ali, um servo de Deus prega um sermão, ele usa este instrumento abençoado de Deus que é o púlpito, e ele aponta o seu erro, ele está fazendo para que você tenha esta consciência abençoada, graciosa, de que cruzou a linha e deve voltar. Ele não está te condenando. Ele está querendo te trazer de volta para o caminho. Ele está dizendo, opa, você atravessou os limites do caminho que deveria andar. Está indo agora para o vale da sombra da morte. Volta. A lei, a pregação da palavra que nos ensina a lei de Deus, um irmão que nos exorta acerca da lei de Deus, um pai que ensina o seu filho que ele desobedeceu ou fez algo de errado à luz da lei de Deus, ele não está fazendo, não deve fazê-lo, pelo menos os verdadeiros, aqueles que pela fé entendem justificados por Cristo para a condenação. A lei não nos condena mais, irmãos. Viu? A lei não tem mais este ferrão de morte sobre a sua vida. Então, quando um pecado seu for apontado pela lei, entenda que a lei está ali, é para te ajudar exatamente a voltar. Volta! Não fica recalcado, não. Não faz biquinho. Não sai para o outro lado. Receba a lei com essa atitude de humildade daquele que está sendo ensinado e instruído a voltar para o bom caminho. Por quê? Porque sobre você não pesa mais esse aguilhão, esse ferrão da condenação que a lei traz. Esse é o segundo propósito. O primeiro é apontar o caminho da retidão, o segundo é apontar os teus erros. E o terceiro propósito, a nossa confissão de fé então diz que é, e ao mesmo tempo, esta lei nos dá uma melhor apreciação da necessidade que tem de Cristo e da perfeição da obediência dele. Este terceiro propósito da lei é nos levar para Cristo. É nos levar para Cristo. Quando eu e você tentamos cumprir a lei e esbarramos nela e nos vemos completamente inadequados, incapazes, vemos que nós não temos condição de cumprir a lei, alguém, pode se desesperar e desistir de tudo, desistir da vida, ou quando ouvir o Evangelho descobre que o verdadeiro caminho de justificação dos seus pecados é por meio dele. A incapacidade de cumprir a lei mostra a nossa necessidade de pedir ajuda. Quando a gente se sente, quando a gente tenta fazer algo, e não consegue, e tenta de novo e não consegue, e tenta de novo e não consegue, tendo humildade, a gente vai reconhecer que tentou fazer algo para o qual não tinha capacidade, e que nós precisamos de ajuda de alguém. Aquela velha história, de quando a família está num veículo indo para um lugar e está perdida, e a esposa diz assim, para e pede ajuda, para e pede ajuda, e o marido não para e não pede ajuda, Por que ele não para e não pede ajuda? Porque ele não quer admitir que ele está errado, Ele não quer admitir que ele está errado, que ele está precisando de ajuda, Até o ponto de que ele ficar tão perdido, tão indignado, não tem mais o que fazer, daí tem que parar e pedir ajuda, Aí, Deus, ele humilha, quebranta o nosso espírito. Quem de nós não foi culpado disso já, O apóstolo Paulo diz assim, antes que viesse a fé, estou lendo aqui Gálatas, melhor dizendo, Gálatas 3, versículo 23 em diante. Antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para nessa fé que no futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Este famoso versículo que nós já nos referimos aqui, já falamos várias vezes, ele tem apontado exatamente isso.
o fato de que a lei serviu como um aio. E eu já falei aqui nos outros estudos, é que a lei foi o nosso mestre. O aio é um mestre, né? O aio era aquele mestre que as famílias contratavam e pagavam para ensinar os seus filhos pequenos. Era o tutor, era o paidagogos, né? O pedagogo, era aquele que era então o ensinador e o instrutor das famílias, para que os seus filhos adquirissem conhecimento e eles crescessem, então, e eles maturassem. Então, esta lei que aponta o caminho da retidão, em primeiro lugar, e que depois aponta a nossa desobediência, esta é uma lei que nos leva para Cristo. Ela nos leva para Cristo. É engraçado que muitos homens que têm um coração rebelde, tendo sido apontados a sua incapacidade de obedecer e tendo sido apontados então a porta de saída que é Cristo, rejeitam os dois. Eles rejeitam a Cristo e rejeitam a lei. É isso que o movimento nihilista, né? Esse movimento existencialista veio gerar. E estou falando aqui de um movimento de um século atrás, né? Mas que foi gerar um estilo de vida de viva a vida, né? Aproveite o máximo, que está bem refletido no estilo hippie, nesse estilo que os nossos jovens vivem hoje, o estilo hedonista, buscando prazer, vivendo o hoje, trabalhando de segunda a sexta para torrar tudo na balada no fim de semana, gastando com futilidades e querendo só o seu prazer, e qualquer vírusinho já desespera todo mundo, e esse estilo de vida aí realmente frívolo. Ele foi gerado por um pensamento que, claro, não é em si, não está em si destacado, mas que é fruto de todo um processo, mas desse pensamento de muitos filósofos, né? Jean-Paul Sartre, um deles, né? E a sua famosa companheira, né? Foi celebrada aí há poucos dias, eu acho que, não sei se pelo centenário do seu nascimento e tal, né? Eles pregaram esse estilo de vida em que eles rejeitaram os dois. Rejeitaram qualquer tipo de lei, qualquer tipo de conceito que os fizesse se sentir inadequados e errados. Então, viva como você quer viver, o importante é o hoje, curta o momento, todas as frases que nós ouvimos hoje, né? Mas é de um pensamento que vem antes. É de um pensamento que vem da sua inadequação pelas escolhas erradas que fez, e sendo apontado no caminho, o único caminho de salvação, que é Jesus Cristo, rejeitou os dois. Rejeitou Cristo como algo que realmente era loucura, como os antigos filósofos da época dos apóstolos fizeram, né? E rejeitou a própria lei, para não se sentirem inadequados, né? É como alguém que, quando diagnosticado com um problema no seu veículo, né? Ele diz assim: rapaz, eu vou trocar de mecânico porque esse mecânico só bota defeito aqui, rapaz, no meu carro, no meu veículo, fica trocando peça o tempo inteiro. Ué, mas o mecânico existe exatamente para isso. Então ele leva para um outro mecânico e diz assim: olha, não me bote defeito nenhum no carro, tá bom? Para que serve o mecânico, se não para isso? Então você rejeita completamente. Esse estilo de vida que nós vemos hoje, ele é um estilo de vida de muitos, né? Esse estilo arreligioso, ou até agnóstico, é um estilo de vida que rejeita qualquer tipo de relacionamento com Deus amoroso que possa vir pelo caminho de lei. Não, se Deus é amor, Ele não vai impor lei sobre a minha vida. Quando, na verdade, a lei, ela opera este grande benefício de apontar a minha incapacidade total e me levar a Cristo. E me levar a Cristo.
E aí, aqui, ela acaba tendo um subpropósito dentro desse, que foi identificado na teologia reformada como terceiro uso da lei, alguns identificam como um quarto uso, mas ela é um subpropósito aqui, é que em Cristo, esta lei, ela mostra então o modo como você agrada a Cristo. Ela serve então como um instrumento de louvor. A lei, quando ela te aponta para Cristo, ela mostra que Cristo é a única solução. E aí você para de seguir a lei como um caminho de justificação e passa a seguir a lei como um caminho de louvor, porque te agrada. É como um filho que obedece ao seu pai, não por causa do medo de que ele vai apanhar se ele for pego no flagrante, né, do erro, daquilo que o pai está dizendo para ele não fazer, mas um filho que segue o seu pai, porque aquilo que seu pai diz, porque ele ama o seu pai tanto. Seu pai é tão bondoso, é tão amoroso, que tudo aquilo que o pai diz agrada ao filho fazer, e ele agrada-se de fazer porque esta lei vem do Pai, e do Pai de amor. É aquilo que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos. Perdoem, irmãos. É aquilo que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 10:4, né? Que o fim da lei é Cristo. Ele diz que os judeus, né, desconhecendo a justiça de Deus, versículo 3, Romanos 10:3, e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Mas quando você sai da lei e vê que ela não pode te levar à salvação, que pela sua obediência você nunca agrada a Deus, que você obedece um pouco, mas está sempre em dívida, e você se sente incapaz e inadequado, e você vê a única porta que te oferece uma verdadeira justificação dos teus erros, verdadeiro pagamento pelos teus erros, que é Jesus Cristo, então você, conhecendo a Cristo, passa a ter uma relação diferente com a lei. Todo aquele que crê põe fim à busca de justificação na lei, e ele passa a ver a lei agora como um meio de agradar a Deus, de honrar a Deus. Isso se encaixa um pouco naquilo que Tiago diz, quando Tiago diz que mostra-me a tua fé e eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé. Alguns acreditam, né, que Tiago estava contrapondo-se a Paulo aqui, que Tiago, né, estava defendendo as ideias de um outro partido dentro do cristianismo original, um partido mais judaizante. Alguns chamam Tiago de líder dos cristãos verdadeiros, né, dos cristãos judeus. E Paulo trouxe essa teologia modernista e há um choque entre Tiago e Paulo, mas de nenhuma maneira Tiago estava se chocando com Paulo. Tiago está concordando com Paulo aqui. Quando Tiago diz: meus irmãos, qual proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? O ponto de Tiago não é dizer assim que alguém é salvo por obras. A fé é um instrumento muito fraco. Obviamente que Tiago não está dizendo isso, né? Ele diz assim: qual o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tem obras? Tem efeito, aí é que está, tem valor alguém que diz que tem fé, mas a sua vida não é uma vida de obediência à lei de Deus. O sujeito, ele é cristão, mas a sua vida é uma vida toda torta, toda errada. O que Tiago está nos ensinando? Ele está dizendo que talvez pela vida desse sujeito ele está refletindo a sua fé. Ou seja, a fé que ele diz ter, ele não tem. A questão não é que a fé é insuficiente. A questão é que pelas obras alguém mostra que não tem fé.
ou aquilo que ele acha que é fé, não é fé, é insuficiente para salvá-lo. Paulo diz, Tiago diz, no versículo 17, se não tiver obras, assim também a fé, se não tiver obras, por si é morta. O que Tiago está dizendo não é que a fé se legitima por obras. Não, mas a fé se identifica por obras. Ou seja, se alguém ama o Senhor Jesus, vai ter as obras de Jesus. Se alguém crê no Senhor Jesus como Senhor da sua vida, vai ter as obras do Senhor Jesus. Vai se comportar do modo como Jesus se comportava. Jesus diz assim, Tiago diz assim, mas alguém dirá, tu tens fé, e eu tenho obras. Então um tem fé, outro tem obras, quem que vai vencer essa batalha? Não é esse o ponto. Tiago diz, mostra-me a tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Veja, quem tem obras tem fé. Alguém pode ter só obras e não ter fé. Mas mesmo que alguém tenha só obras e não tenha fé, essas obras, elas são sempre limitadas, elas são sempre temporais, e elas logo passarão e o resto da sua vida vai ficar evidenciado. As obras daqueles que não têm fé são sempre limitadas e temporais. Mas a verdadeira obra, e aqui veja, obra não entenda como caridade, viu? Ajudar os pobres, atender um necessitado, ajudar um idoso. Obra não é isso. Obra aqui é viver de uma vida moral, uma vida de caráter, uma vida de santidade, uma vida justa, uma vida reta. Isso é ter boas obras, é seguir a lei. Tiago então está dizendo que se você segue a lei, você mostra que ama a Deus. O que Tiago está dizendo não é que ao seguir a lei, a tua fé vai ser legitimada e você não vai perder a salvação. Ou que você, ao seguir a lei, você está confirmando a salvação cada vez mais e permanece seguindo que você está confirmando a salvação. Porque se morrer sem a obediência, você perde a salvação. Não é isso que Tiago está dizendo. O que Tiago está dizendo é que um cristão verdadeiro não pode justificar a sua inoperosidade pela sua fé. Ele não pode fazer o contraste com fé. Tiago está dizendo isso. E o que ele está dizendo não é que estão obra de um lado e fé de outro. Mas é fé que se reflete em obras de um lado e fé, ou alguém que diz que tem fé, mas não tem nada na sua vida que reflete a sua fé. Logo, o que Tiago está dizendo, irmãos, é exatamente que eu e você precisamos obedecer a palavra de Deus como uma maneira de agradar a Deus e mostrar o nosso desejo de seguir as coisas de Deus, de que temos o Senhor Deus no nosso coração. Nossa confissão de fé, então, fala também de um outro uso da lei, e eu vou só mencionar ele brevemente, que é agora para aquele que já foi convertido ao Senhor Jesus. Esses três usos da lei que nós falamos aqui, que é apontar o caminho da retidão, apontar o pecado e nos fazer reconhecer o erro e nos levar a Cristo e compreendendo o modo de agradá-lo, esses três primeiros usos, eles se completam de uma maneira mais especial na vida do cristão, quando a lei ela tem esta utilidade de nos de mostrar, ela também tem utilidade aos regenerados a fim de conter a sua corrupção, pois proíbe o pecado. As suas ameaças servem para mostrar o que merecem os seus pecados e quais as aflições que por causa deles devem esperar nesta vida, ainda que estejam livres da maldição ameaçada na lei. Do mesmo modo, as suas promessas mostram que Deus aprova a obediência deles e a bênção que podem esperar obedecendo, ainda que essas bênçãos não lhes sejam devidas pela lei considerada como pacto das obras. Assim o fazer um homem o bem ou evitar ele o mal, porque a lei anima aquilo e proíbe isto, não é prova de estar ele debaixo da lei e não debaixo da... Deixa eu ler aqui, porque ali cortou de alguma maneira, e não debaixo da graça, né? Então, o fato de alguém obedecer à lei não é prova dele estar debaixo da lei e não debaixo da graça. Então, veja, irmãos, concluindo aqui,
A lei, e esta quarta colocação sobre os regenerados, ela confirma aquilo que nós estávamos falando ali, embutido no terceiro uso, que é este uso de viver de uma maneira que agrada a Deus, exatamente segundo o argumento de Tiago. Então, nós devemos compreender, irmãos, que nós não regulamos o nosso relacionamento com Deus. O humor de Deus a nosso respeito não é relativo à nossa obediência à lei. Cristo já obedeceu à lei perfeitamente. E Deus nos trata com graça. Mas a lei nos serve para apontar o bom caminho. Ela não vai me levar para o céu, ninguém é levado para o céu pela lei. Nós somos levados por fé na justificação graciosa que vem por meio de Cristo. Mas a lei aponta o modo como você vai ser feliz aqui nessa terra. Se você obedecer, você vai ser feliz. Quando você desobedece, você vai se dar mal. É natural, faz parte do Criador, é uma impressão do Criador na sua criação. A segunda coisa é que quando a lei aponta o teu erro, ela não está te condenando, ela está te chamando, ela serve para mim, para você cristão, porque ela já não tem mais o seu ferrão, ela já não nos mata, já não nos condena, mas ela aponta o nosso erro, ela nos traz. Ela tem este propósito. Nos homens pecadores, de outro modo, ela servirá como base da sua condenação, porque tendo sido acusados do mal, eles não voltaram. Mas para nós, ela aponta o nosso erro e ela nos dá essa chance de recuar. Para o homem pecador também. Muitas pessoas foram convertidas quando eles foram confrontados, o seu erro, estavam em pecado e foram confrontados. E eles vieram e foi um instrumento de conversão. Então, ser apontado o erro é um instrumento da graça de Deus. O segundo uso da lei é apontar esse nosso erro, para que a gente possa vir pelo bom caminho. E o terceiro é que ela nos leva para Cristo. Né? Ela mostra que não há outro caminho, que não dá para obedecer, que não há paz, né? É Lutero, né? Quanto mais fazia, menos paz tinha. Quanto mais tentava, menos tinha certeza. Quanto mais buscava, mais dúvida tinha. Até que então ele encontrou o Evangelho da graça. Pela fé, tudo fez sentido. Aquilo que pelas obras, pela lei, ele tentava fazer sua vida inteira até aquele ponto e não conseguiu. E assim, a lei aponta o caminho de Cristo.